Oi, boa noite. Tô aqui com um pouquinho de sono, mas quero ler para vocês uma passagem da Bíblia, tá? Mateus 1. Estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arão. Arão foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Nassom. Nassom foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz. E a mãe de Boaz, foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed. E a mãe deste foi Ruth. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Thor foi o pai do rei Davi. Davi foi o pai de Salomão, e a mãe deste foi a viúva de Urias. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Uzias. Uzias foi o pai de Jotão. Jotão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Gente, eu acho que deve estar dando para ouvir o ronco do meu cachorro, né? Mas vamos continuar aqui. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Aminon. Aminon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, nascido na época do exílio na Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Tá acabando. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. E Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, que foi marido de Maria, a mãe do Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até o rei Davi. 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio. E 14 desde o exílio até Cristo. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José. Mas, enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Porque no caso, se ele fugisse e fosse embora, ele seria considerado culpado, e não Maria, por estar grávida de alguém, no caso ali, José não sabia quem. Ele estava deitado, José, em vigília, pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado, que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria
para casa como sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer, e ele lhe deu-lhe o nome Jesus. Bom, eu tô lendo aqui então Mateus 1. Essa Bíblia é NVI. A versão NVI tem várias versões aí, né? Então, às vezes pode mudar algumas palavras. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, quando fala aqui da descendência, né? Dos antepassados da árvore genealógica aí de Jesus, cita algumas mulheres. São poucas mulheres que são citadas aqui. Entre elas, Raabe, Ruth, a viúva de Urias, e depois já vem para Maria aqui. Mais embaixo tem Tamar, uma Tamar ali em cima. Enfim, quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta, né, que ajudou o povo de Israel quando eles saíram a tomar a terra ali para conquistar as terras de Canaã. Então eles ajudaram, ela foi a prostituta que escondeu os espiões, né, para eles tomarem a terra. Quem era essa mulher diante dos olhos do mundo, diante das pessoas? Nada. Quais eram as possibilidades que ela tinha? Nenhuma. Ela era uma mulher improvável. Ruth, quem foi Ruth? Ruth foi uma mulher que perdeu seu marido, tinha perdido a sogra, ela era moabita. O povo moabita era um povo, vou usar esse termo, tá? Idólatra, né? A terra de Moab era a terra de desejos. Então, Ruth também era uma mulher improvável. Uma mulher no qual a sua vida já tinha acabado ali, porque a Noemi, sua sogra, disse: Ruth, vai embora, vai ver sua vida, porque eu não posso mais dar filhos para que você possa ter filhos e manter a descendência aí da família, né? Mas Ruth escolheu ficar com Noemi e disse para ela: o seu Deus será o meu Deus. Ela também era uma mulher improvável. Olha que legal que eu acho. Que fala aqui no começo de Abraão. Quando Deus olha para nós, ele não vê apenas nós, ele vê toda a nossa descendência e aquilo que vai ser bom para nós. Então, às vezes a gente passa por alguns processos e a gente acha e não entende de repente, né, por que tá vivendo aquilo, acha que é algo ruim, mas não, Deus tem um propósito. Hoje a gente não sabe, mas bem lá na frente a gente vai saber. Então, e às vezes a gente nem vai ficar sabendo. Às vezes irão contar a nossa história. Mas olha, eu acho maravilhoso, eu acho lindo, porque Deus usa aqueles que são improváveis e aqueles que aceitam viver o seu propósito e que aceitam ele como seu único e suficiente Salvador. Então eu queria ler para vocês aqui essa passagem de Mateus que começa a contar a história do nascimento de Jesus. E olha que interessante essa parte também, porque Jesus foi gerado dentro do ventre de Maria através do Espírito Santo, né? Conta que Maria era virgem. E essa árvore genealógica, que é a descendência de Davi, por isso que fala Jesus, filho de Davi, que ele vem ali daquela descendência. Essa árvore genealógica vem da parte de José, que seria o pai, né? Então, assim, ele não tem nenhum vínculo, nada, absolutamente nada de sangue ligado a Jesus, nem Maria, né? Porque ela não tem o gene dentro do bebê, né? O sangue que a mãe manda para o bebê é unicamente para levar o oxigênio. Então é só esse sangue quando o bebê está dentro do ventre. É só esse sangue da mãe que ele recebe ali. Não é o sangue que corre dentro da veia dele, né? Então Jesus literalmente para mim é um presente do Senhor, né? Que veio ali de forma que não dá para explicar, de uma forma sobrenatural. E assim, a Bíblia fala, mais pra frente ali, depois eu vou ler, não hoje, outro dia. A Bíblia fala que o Pai, ele nos adotou, todo aquele que aceita o Senhor, ele nos adota como filhos, né? Tô falando não do jeito que tá escrito, resumidamente, ok? Então, ele nos adota como
filhos de Deus. Mas olha que lindo, antes mesmo dele nos adotar, ele deu seu filho. E o seu filho foi criado por José e por Maria, que aceitaram esse chamado do Senhor, porque foi uma aceitação. Eles aceitaram. Maria, quando o anjo apareceu e fala com ela, que o anjo diz, né? Você é agraciada, cheia de graça diante dos olhos de Deus, ela diz, eis-me aqui. Ela poderia rejeitar, né? Mas ela disse, aceitou o chamado do Senhor para a vida dela. Então, eles aceitaram primeiro criar Jesus, que era o Filho de Deus. E é um desafio muito grande, é uma responsabilidade imensa. Então, primeiro, vou supor aqui, tá? Primeiro eles teriam adotado Jesus, porque não tinham seu sangue, o seu gene, né? Não é possível, né? É o Filho do Deus vivo. Mas depois, ele nos adotou. Então, primeiro a gente planta, semeia, depois a gente colhe e vem a recompensa, tá bom? Boa noite para vocês aí. Vou dormir, que amanhã tem muita coisa para fazer ainda, tá bom? Tchau, tchau.